Ismael, boa tarde e bem-vindo Boa tarde, Pedro. aos Diálogos para o Desenvolvimento do País, né? E, acima de tudo, obrigado pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço o convite. Obrigado. Ismael, eu vou lhe dar um segundo só para adicionar o seu nome à conversa, que é para permitir que também os seus seguidores tenham acesso ao diálogo. Mas, enquanto isso, como é que tem estado a apreciar o contexto da Covid? Já tirou as lições necessárias? Do Covid? Ou ainda é cedo para falar em lições? Não, vamos tirando, não é? Vamos tirando. O elemento do meu ponto de vista, mais importante foi a capacidade de resposta inicial da Comissão Interministerial. Acho que foi uma boa capacidade de resposta. Nós sempre tivemos uma ideia de governo muito descoordenada, pouco eficaz, e no impacto inicial, a reação inicial, o governo acabou dando mostras de uma reação coordenada, de uma reação boa. Agora, à medida que o tempo vai passando, essa reação se está a degradar. Acho que começa a haver várias brechas e o principal de tudo isso é que não houve um processo de passagem de todo esse movimento do Covid, da comissão ministerial, de uma fase excepcional para a fase normal. Ou seja, nós devíamos ter passado da fase excepcional, que era aquela comissão multissetorial que ainda existe e que ainda funciona, para um processo em que essa questão do Covid se transformaria num problema de saúde pública e num problema do Sistema Nacional de Saúde. Isso quer dizer que rapidamente devíamos ter deixado a fase excepcional e devíamos ter passado para uma fase em que todos os hospitais, quer do nível primário, quer no nível secundário como terciário, estariam em condições de atender, em que o corpo médico, não importa onde tivesse, teria condições de meios de proteção, de biossegurança para atender as pessoas e, portanto, seria um problema do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que eu sinto, a grande lição que sinto é que, à medida que o processo se foi alongando nos meses, a resposta também se foi degradando e foi ficando cada vez menos integrada, não é? E hoje aquilo que eu sinto, estamos a falar já em agosto, é que há um corte entre a Comissão multissetorial, que continua a existir, continua a tentar dar respostas positivas, mas aquilo que é o Sistema Nacional de Saúde, não é? Quando nós andamos por os diferentes hospitais, vemos que eles não estão preparados para um problema que nós estamos a enfrentar já desde o início do ano. Então, eu acho que aí há um problema que é preciso resolver. A segunda questão que também reparo tem a ver com o número de assintomáticos. Estamos com mais de 90% de assintomáticos. Não podemos continuar a dar o mesmo tratamento. Isso é um número importante. É preciso criar condições para que esses assintomáticos tenham outro tipo de tratamento, não estejam a ocupar os hospitais, possam ser tratados em casa, como em vários outros países, possam ser tratados de outro modo e não estarmos permanentemente a mandá-los para as quarentenas institucionais, para a hospitalização. Enfim, há uma resposta que eu acho que nós devíamos fazer de modo diferente, porque a nossa realidade é essa. 92% ou 94% de assintomáticos e, portanto,
há coisas que eu acho que tem que haver uma evolução da própria Comissão Multissetorial. Independentemente de a lógica de que... Como é que se faz para eu aceitar o teu convite? Eu não consigo sair daqui. Né? Então é melhor não, para depois não me É causares melhor não mexer transtorno. nada, não mexer em nada. Mas eu adicionei-o e acho que... Pronto, Sim, deve ser automático. sim, sim. Sim, eu estava a dizer, independentemente de, convenhamos, uma conclusão é certa. O nosso sistema de proteção social, o nosso sistema de saúde, o olhar para a pobreza foram todos colocados em xeque. Ou nem por isso? Não, no fundo, tudo foi colocado em xeque. A Covid destapou um conjunto de fragilidades que nós tínhamos. Por exemplo, a questão do saneamento básico, a questão do fornecimento de água potável, a questão da desorganização do sistema informal, quer da economia informal, mas também do emprego informal, a nossa incapacidade de organizar isso e de dar condições mínimas para que, até de salubridade para essas pessoas funcionarem. Portanto, a Covid acabou destapando tudo isso, não é? E isso inclui também o próprio sistema de segurança social, que acabou não dando uma resposta, ou seja, nós descontamos para a segurança social, mas quando foi necessário, a segurança social, agora, no caso dos professores, assegurar um salário mínimo a essas pessoas que estão sem emprego, a Segurança Social não teve capacidade para isso. E, portanto, essas são as reflexões que nós temos que fazer a posterior. Mas, no imediato, eu acho que há preocupações muito interessantes. A primeira, muito interessantes, como quem diz, quer dizer, muito importantes e urgentes a resolver. Em primeiro lugar, é a nossa capacidade para atender questões básicas, saneamento básico, água potável. Nós não podemos ter um país em que a gente não consegue, passa ano, entra ano, resolver essas questões básicas. Não é possível. E não é possível termos a pretensão de ter um sistema de saúde melhor se essas questões básicas a gente não consegue resolver. Se a senhora que tem que sobreviver da venda à porta de casa, depois, ao lado da porta de casa, ela tem uma lixeira. Se o mercado que, afinal, alimenta uma infinidade de pessoas, é um mercado onde se vende de tudo, mas ao lado também tem uma enorme poça d'água, não é? E, portanto, são coisas mínimas que nós temos que ter capacidade para resolver, não é? Infelizmente, agora, nós já sabíamos, mas a Covid veio destapar isso de um modo tão brutal, de um modo tão vergonhoso, que nos assusta a todos. Olhamos para isso e a gente nem consegue dar água às pessoas, a gente nem consegue limpar os mercados, a gente nem consegue organizar filas. E, portanto, há aqui um conjunto de desafios que nos foram colocados enquanto cidadãos e que são verdadeiramente assustadores. O que é que, na opinião do Ismael, está a faltar? Quando a gente olha para o sonho da República de Angola, quando a gente lê escritos em torno da história da luta pela independência e etc., e os fundamentos da conquista da paz e etc., a gente observa aí ideários que refletiam um país de futuro, bom para todo mundo viver e etc. E depois o que é que faltou? Tá? Na sua experiência de vida, onde é que encontra fundamentos para isso? Eu acho que continuamos a ter isso tudo, não é? Mas nós temos Sim, continuamos. Nós, enquanto país, nós continuamos a ter essas potencialidades todas. Nós continuamos a ter enfim, todo esse sonho de poder realizar uma Angola melhor para todos. O problema que tem faltado é o clique, aquele clique que, para mudar o paradigma, é o que tem faltado. Eu acreditava que esse clique
para ver esse clique era necessário saltar 2 gerações. Nós estávamos a ser governados por uma geração, 2 ou 3 gerações, por uma geração de pessoas de 70 anos, e se nós saltássemos para uma geração de pessoas de 40, passando inclusive já pela minha, mas pessoas de 40, 30 anos, essas pessoas trariam ao país um olhar diferente, um olhar já baseado no futuro do país, não é? Sem os ódios e sem as mágoas da relação que vinha já dos mais velhos. Infelizmente, essa geração dos 40 anos é a geração que praticamente está no poder. Ou seja, apesar das lideranças ainda serem pessoas dos anos de 60 anos hoje, 60 e poucos anos, na verdade, houve uma injeção de jovens quando nós vemos quem são os líderes parlamentares, quando nós vemos quem são os deputados, quando nós vemos quem são as lideranças dos partidos políticos, vemos que houve realmente uma alteração geracional muito grande. Infelizmente, aquilo que nós estamos a assistir, quer do ponto de vista político partidário, mas também ao nível das novas lideranças que vão aparecendo, é que essas novas lideranças são meros transmissores dos ódios dos mais velhos. Ou seja, não estão a conseguir trazer para o país uma reflexão, um olhar para o país apostado no futuro do país. E, portanto, esses jovens, os novos jovens que estão a aparecer, todos eles, repito, não falo só das lideranças políticas, falo também ao nível das lideranças informais na sociedade civil, falo também ao nível dos analistas que aparecem, são todos eles reprodutores de ódio. Qual é a lógica que nós estamos a seguir? As novas pessoas que aparecem a falar mal dos outros, tal como acontecia no passado com os mais velhos. O fulano é incompetente, o fulano é isto, o fulano nem sequer é angolano, o fulano não pensa. Há uma preocupação em desgastar, em humilhar, em desvalorizar o outro, que se está a repetir. Ou seja, aquele clique que eu pensava que era geracional e que podia acontecer com a entrada de nova gente, pessoas mais arejadas, pessoas mais preocupadas, na verdade não está a acontecer. Na verdade, quer ministros, quer homens da oposição, quer até analistas, estão exatamente a cometer o mesmo erro da desvalorização do eu sou mais do que ele, logo ele está a fazer tudo errado, ele não vale nada, ele não pensa no povo, e isso vai gerar sempre ondas de ciclos de ódio, não é? E, portanto, hoje esses criticam, amanhã esses vão para o poder e vão também ser criticados pelos outros, e assim a gente anda e nunca mais estabelece pontes. E, portanto, para mim, o que está a faltar é exatamente esse clique, haver um corte do ponto de vista do olhar o país, em que nos deixemos de preocupar com as questões da disputa partidária, político-partidária, nos deixemos de preocupar com o insulto ao outro, com a desvalorização do outro, e que nos comecemos a preocupar com o país, em realizar o país, o que é bom para o país, em tomar decisões pensando no país. Então, eu penso que esse clique, infelizmente, eu não vejo acontecer, não é? Com muito agrado a entrada de... Mas quando ouço os novos políticos, quer da oposição, quer do partido da situação, infelizmente esse discurso se mantém. Quando ouço os próprios analistas, vejo agora novas caras aparecerem como analistas, eles próprios são precursores do ódio. Usam a televisão, usam para chegar e desvalorizar tudo o que os outros fizeram. Não, esse projeto está mal, não está bem pensado. E isso não vai produzir país, não é? Isso vai produzir antagonismos cíclicos. Nós falamos em nome de democracia, mas, na verdade, nós temos que estabelecer uma democracia que proteja a visão de país e consiga potenciar todo o valor que nós temos. Então, acho que o problema que tu colocas, eu vejo exatamente aí. Nós estamos, como é que se diz, quando o carro enterra, né? Estamos enterrados nessa lógica
do preconceito em relação ao outro, né? Nós nos sentimos todos melhor do que os outros e cada vez que um sobe a uma posição, já está um conjunto de 10, 15, 20 pessoas a gritar, não vale nada, já mudou, não faz nada. Como? A procura de defeitos. Sim, a procura de defeitos, exatamente. Em vez de nós encontrarmos pontes para estabelecer, para construir, estamos sempre a puxar os outros para baixo, e isso eu acho que não conseguimos construir assim, e que o problema é esse, sobretudo. Mas aí, Ismael, o clique dependeria de quem? Seria uma função exclusiva do poder político, da sociedade civil? Eu tinha a expectativa que fosse geracional. Eu tinha expectativa que fosse geracional. Eu achava que um jovem de 40 anos não tinha vivido os ódios, as dores todas que os de 60 ou de 50 e tais, e, portanto, podia olhar para o seu irmão de um modo diferente, não é? Independentemente das cores partidárias, ou seja, podia ter uma perspectiva diferente do país. Infelizmente, eu não tenho tido alguns exemplos, não tenho tido exemplos disso. Há exceções, há algumas exceções, mas no cômputo geral, os novos atores são eles também precursores, são eles também incentivadores dessa relação diferenciada, dessa relação desqualificada, do desqualificante do outro. Como é que isso agora se vai fazer perguntas? Eu acho que é a esperança de que nós tenhamos políticos diferentes. A esperança de que nós tenhamos mais partidos políticos, que não fiquemos só nessa bipolarização do MPLA e da UNITA, e que políticos diferentes, já nascidos noutra geração, que não tem nada a ver com o Zé Eduardo, não tem nada a ver com o João Chavimbi, não tem nada a ver com o João Lourenço, nem com o Samacuva, enfim, com essas velhas gerações, da políticos diferentes que possam trazer uma preocupação diferente com o futuro. E, portanto, isso já não vai ser certamente com os meus filhos, talvez com os meus netos e bisnetos, né? Mas isso neste momento não vejo isso com os movimentos sociais que vão surgindo à volta, os movimentos sociais e comunitários que vão surgindo à volta de causas sociais e etc. Não se pode criar expectativas positivas em torno disso. Eu não vejo grandes movimentos sociais. Sinceramente, não vejo. Viana, não sei lá o quê, um conjunto de movimentos sociais que vão surgindo em torno de causas. Não vejo, sinceramente, nada assim Pode ser que daqui mais alguns tempos sejam movimentos de grande realce, de grande expressão, mas neste momento não vejo. E, em alguns casos também, não vejo preocupação democrática. Fazer movimentos com eleições, com sólidos, não é? Vejo aparecerem sempre muitos movimentos para aproveitamento político, não é? Para dar comida, para pôr uma camisola com a cara do líder partidário, essas coisas. Mas eu penso que aquele movimento social que era necessário de mobilizar, por exemplo, as comissões de moradores, de organizar cidadãos para organizar a sua própria zona, de mobilizar cidadãos para causas sociais, eu sinceramente não vejo. Posso estar distraído, né? Posso ter um problema, pode ser um problema dos meus óculos, mas não vejo movimentos tão sólidos assim. Agora, o Ismael, a voz ficou assim um pouco, entre aspas, cética, né? É um problema de expectativas. O país que sempre sonhou não se está a realizar. É um problema de expectativas, sim, porque eu achei que essa geração cinquentona, sessentona, já tinha feito a sua parte. E a sua parte tinha sido, bem ou mal, mas tinha sido, numa primeira fase, a conquista da paz, e numa outra fase era já assegurar a transição, não é? Essa transição geracional, a transição
democrática, garantir que o processo democrático fosse regular, fosse contínuo. Eu penso que isso foi feito. Portanto, aquilo que se passou para as mais novas gerações é exatamente, olha, a partir de agora vamos ter eleições regulares, a partir de agora vamos ter eleições autárquicas, a partir de agora vamos ter movimentos da sociedade. E, infelizmente, aquilo que a gente está a ver é que não conseguimos isso. Quer dizer, já não vai haver eleições autárquicas, certamente vai haver vai haver eleições regulares, mas depois não teremos diversidade em termos de partidos políticos, não estamos a ter atores com uma mentalidade diferente e, portanto, desse ponto de vista, como eu dizia, a expectativa nessa nova geração, quando nós vemos, por exemplo, muitos ministros novos, temos ministros com 30 e poucos anos, 40 anos, do ponto de vista do comportamento, estão a portar-se exatamente como mais velhos, não há diálogo. Já um indivíduo que tem 40 anos ter essa ideia de autossuficiência, de que sabe tudo, é um equívoco muito grande. E a ideia era exatamente o contrário. Era, ao ser colocado um jovem de 40 anos, ele estaria mais disponível a falar com as pessoas, a ouvir as pessoas. E de repente é o contrário. Não é? As pessoas, quando chegam lá, têm uma ideia de que são suprassumos. As pessoas, isso não pode ser. E temos também ao nível da oposição. As pessoas podiam dialogar mais com a sociedade, ir buscar mais aportes à sociedade, em vez de dizerem tantas neiras, não é? No sentido de que quando venham rebater as questões, as propostas da governação, deviam estar mais suportados tecnicamente. Então, devo confessar uma certa desilusão nesse sentido. Não estava à espera que essa geração dos 40 anos e dos 30, que com todo o mérito eu acho que deve segurar o país, tivesse uma abordagem mais aberta, não é? Mais nacional, mais na perspectiva de que somos todos nós. E eu não vejo isso acontecer, infelizmente. Mas isso para que não seja por livre arbítrio, não também aqui não é também chegada a altura de aprofundarmos o debate sobre a perspectiva do pacto social ou pacto de regime, atribuamos o nome que quisermos, mas pensar num país uno, indivisível, com toda a sua diversidade, mas um país pró para frente, isso não deveria existir aqui também uma plataforma que depois induzisse os cidadãos a prestarem um pouco mais de atenção em direitos, mas também em deveres. Por exemplo, um cidadão americano, em relação ao imposto, ele não precisa ter um polícia ao lado para saber que ele tem que cumprir com o pagamento de imposto até para que saiba exigir direitos. Esse sentido de pertença do país também não está aqui a faltar, porque, Ismael, parece termos várias forças a lutarem, cada uma para si. Quer dizer, os políticos partidários só pensam no poder, os empresários só pensam no lucro, a sociedade civil parece que está a discutir direitos, mas também acaba, em alguns casos, ser mais opressora do que o opressor. Não estamos aqui a lutar no safa-se quem puder, não é? Qual é a sua visão sobre a ideia de gerarmos aqui? Eu sempre fui a favor dos pactos de regime. Sempre fui a favor. Quando foi feita a Agenda 2000, Agenda de Consenso, eu fui dos que mais aplaudi e continuo a achar que nós devíamos definir um conjunto de áreas para as quais nós tínhamos realmente que assumir um pacto à volta dos 25, 30 anos e que depois vencesse quem vencesse, alterasse o quadro político, esse pacto seria cumprido. E o primeiro pacto que nós devíamos fazer devia ser em relação à competência, valorização do mérito, valorização da competência. E isso devíamos fazer um pacto alargado, garantir que toda a função pública, não é, do diretor nacional ao funcionário, fosse preenchida por via
do concurso público, não é? Por via do mérito, por via do concurso público. E aí resolvíamos já a partir dos problemas ligados à partidarização dos cargos. Não, tudo concurso público. Você quer ser diretor nacional, concorre com o seu currículo, com o que sabe fazer, concurso, e nós chegávamos lá. Inclusive ao nível das grandes empresas, não é? Deixar de nomear porque o Josué é amigo do Ismael. Não, quer ser administrador, tem que ter regra para isso. Quer ser diretor, digamos, tem que ter currículo para isso. Portanto, o primeiro pacto seria a competência e o mérito. E os partidos políticos todos deviam estar de acordo que o rumo que a gente tem que seguir é esse. E isso ia abranger autarquias, ia abranger deputados, ia abranger... Quer dizer, eu para ter a representatividade, para ter gente do Norte, eu posso estabelecer critérios, sim senhora, X% dos meus deputados tem que ser dessa zona. Só que a escolha dessas pessoas pode também estar sujeita ao mérito. Se houver um compromisso nacional, nós só sairemos desse país, só conseguiremos desenvolver o país, fizemos uma grande aposta com a competência e com o mérito. Portanto, esse é um primeiro. Segundo lugar, era preciso fazer um pacto sobre a questão de saúde. Desenvolver a saúde por via dos médicos de família, não é? Por via da municipalização dos serviços de saúde. Não é essa municipalização, mas quase... Não, é municipalização mesmo, dos hospitais municipais, do indivíduo ter serviços médicos ao nível dos serviços dos médicos de família, mas também serviços municipais, hospitais municipais, onde o mínimo a pessoa encontra e não tenha para curar, fazer uma boa consulta, o indivíduo atravessar, ter que ir à capital da província ou à capital do país. Terceira questão, educação. É uma aposta séria na educação, não é? No ensino das línguas nacionais e do inglês, por causa da inserção na nossa zona, não é? Nós estamos inseridos na zona do inglês e nós devíamos contar com essa inserção, o ensino das matemáticas e, portanto, uma aposta séria a esse nível e na qualidade do professor primário. Bom pagamento, na escolha séria dos professores primários. Uma aposta na agricultura. Esse país tem que se desenvolver mediante a agricultura familiar, na aposta na agroindústria, a aposta nas questões do ensino dos institutos agrários e, portanto, coisas que nós tínhamos que apostar e hoje já devíamos estar todos de acordo e não estamos ainda. Finalmente, a aposta nos transportes, não é? As estradas terciárias, as estradas secundárias e, sobretudo, a ligação ferroviária do país. Não é possível desenvolver a agricultura, a indústria, se nós não tivermos as ligações em termos de transportes. E, portanto, do meu ponto de vista, esse pacto, que é aquilo que se chamou Agenda Nacional de Consenso, devia ter sido renovado e devia ter sido estabelecido um período claro, neste caso, por exemplo, um 2045 ou 2050, em que, independentemente de quem viesse a governar o país, estivéssemos essas bases de acordo sobre quais seriam os nossos rumos nessa matéria. Eu penso que nós precisamos muito disso para dar tranquilidade e, sobretudo, para não andarmos nesse muda-muda cada vez que muda o governo, cada vez que muda o ministro, cada vez que muda o governador. Portanto, eu sou completamente a favor da questão do pacto social e do pacto de regime para o nosso país. Para todos os efeitos, Ismael, há também quem diga que o que está a faltar não é o pacto, porque por si só ele existe. Quando nós olhamos para a ratificação do governo angolano em relação à Agenda 30, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o governo angolano ratificou a Agenda 63 da Agenda Africana, nós temos a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025 e tudo isso que o Ismael disse está lá posto. Só que há esta dicotomia ou esse desfazamento entre o que se diz, o que se escreve e o que se faz. Como é que se muda?
uma coisa são as posições internacionais que nós assumimos, os compromissos internacionais, e isso, muito bem, nós depois os governos não podem alterar, mas depois é preciso olhar cá dentro, é preciso o detalhe, a concretização cá dentro. E é isso que faz falta. Não é? Muito bem. Imaginemos, estamos de acordo em desenvolver, em caminhar para o mercado comum africano. Sim, senhora, estamos todos de acordo. Mas depois, internamente, como é que nós garantimos uma participação diferente para a nossa indústria não sucumbir? Não é? Como é que nós, que áreas é que nós vamos desenvolver? Quais são as prioridades? Essa questão é que nós temos que discutir. Eu, por exemplo, sou a favor da agricultura familiar. Uma grande aposta na agricultura familiar. Mas até há pouco tempo, nós tivemos a fazer uma grande aposta na agroindústria, não é? Na aposta nas grandes superfícies. E agora mesmo o próprio governo continua a privatizar, a vender as grandes indústrias. E eu ainda continuo a achar que nós podemos fazer mais para a agricultura familiar. Mas será que a UNITA não pensa diferente? Será que o PRS não pensa diferente? Qual é o pensamento consensual, ou pelo menos mais alargado, das forças políticas angolanas? É aí que nós temos que encontrar um pacto, temos que discutir seriamente qual é o nosso caminho, ouvir as universidades, ouvir os especialistas, buscar outras experiências e depois definir, então, sim, o nosso caminho é este. E vamos seguir esse caminho. Então, é esse nível que eu coloco, não propriamente ao nível dos compromissos internacionais, que isso, felizmente, tem havido algum entendimento ao nível das nossas forças políticas. Quem tem que começar este debate? As lideranças. As lideranças partidárias, ou é uma questão de Estado? É também uma questão a responsabilidade recairia, por exemplo, ao Presidente da República, não? Sim, o Presidente da República tem uma grande responsabilidade, porque dirige o partido com mais votos, dirige a República, tem depois também os partidos da oposição, mas é o tal problema, quer dizer, falta-nos uma certa consciência dos próprios políticos. Nós, infelizmente, vivemos muito virados nessa perspectiva da bipolarização, em que, e de uma lógica de uma geração anterior, em que os votos e as vitórias eleitorais são mais importantes que o país, não é? As pessoas, como aconteceu agora com as autarquias, as pessoas estão mais preocupadas com os votos eleitorais, com aquilo que vão ganhar ou que vão deixar de ganhar, do que com aquilo que seriam ganhos para o país. E essa é a mentalidade que tem que mudar. E não tem que mudar no Presidente da República, não, tem que mudar ao nível da classe política de um modo geral. E eu sinto que ainda não mudou, porque se fosse um problema da classe política, você teria aqui políticos, teria professores universitários, teria pessoas da sociedade civil a contestar isso. Mas não, há sempre um professor universitário que decide empenhar o seu nome, um jurista, um sei lá o quê, que decide empenhar o seu nome para vir justificar decisões de caráter meramente eleitoralista. Do meu ponto de vista, a visão do país, infelizmente, acaba sempre morrendo em função dos jogos políticos, jogos eleitorais. O caso mais flagrante, para mim, é, sem dúvida, as autarquias. Esse país precisa das autarquias para se desenvolver. Precisa de novos atores, quando nós estamos a falar de gente nova, de nova mentalidade, precisa de introduzir isso. E, no entanto, vamos ficar aí, não acredito que nos próximos 2, 3 anos nós tenhamos autarquias. Mas aqui também, Ismael, não acha que a sociedade permitiu que o debate fosse muito politizado? Ou seja, a dado momento eu sinto, e é mesmo uma opinião pessoal, de que a dado momento nós pensamos que os políticos deveriam pensar por nós. As autarquias terão o seu valor na perspectiva para o desenvolvimento disto, se a sociedade decidir adotar a descentralização como pertence à sua, né? O debate das autarquias tem de ser propriedade da sociedade, não pode ser propriedade dos políticos. Ou o Ismael tem uma visão diferente sobre isso?
Não. Eu tenho exatamente essa visão, mas onde é que estão esses jovens com sangue na guerra para lutar pelas autarquias? Ou vão uns fazer uma confusãozinha no parlamento, ou nós vemos do modo organizado, do modo consciente, do modo estruturado, a defender isso, não é? E, portanto, acabou-se por deixar tudo nas mãos dos políticos, do Parlamento, e, sobretudo, a discussão que há no Parlamento não é uma discussão também virada para os interesses do país, é uma discussão virada para os interesses partidários, de uns e de outros, não é? Ou seja, nós não estamos a discutir qual é a importância, qual é a visão estratégica das autarquias para o futuro do país. Estamos a discutir, eu quero isto e ele não quer isso. Ele está-nos a impedir. Quer dizer, essas discussões do ponto de vista do desgaste político. Não estamos a discutir o futuro do país. E quando nós olhamos para o futuro do país, nós só vamos conseguir resolver problemas básicos como a água, se nós tivermos um processo claro de municipalização e da tarcização da vida do cidadão. Isso é que é importante. E quando você adia isso, pode vir amanhã um partido que ganhe as eleições legislativas, do ponto de vista da gestão do país, vão ser dificuldades imensas. É um processo, vamos ter fé, é um processo, mas vejo com muita preocupação o facto de não aparecerem jovens organizados que tenham um discurso alternativo, que mesmo não sendo partidarizado, que sejam devidamente respeitados, sejam devidamente ouvidos. Isso, infelizmente, não vejo aparecer em muitos. Movimentos de cidadão, não vejo aparecer em muitos. Na verdade, a experiência demonstra-me, Ismael, que há também uma certa alergia. O Ismael me ouve bem? Eu ouço bem. Sim. Há também uma certa alergia quando o debate é remetido para um campo pouco político. Eu vou lhe dar um exemplo. Este lema, Visão Angola 2050, era o lema de uma conferência que, com a ajuda do professor Carlos Lopes, estávamos a tentar promover, onde a intenção era chamar jovens com massa crítica e reflexiva boa para discutirmos país. E teríamos os mais velhos, aqueles que eu chamo de mais velhos, a moderarem, mais jovens a discutirem assuntos do país. Ismael não acredita que eu tive dificuldades de mobilizar jovens para essa conferência sem terem dinheiro para receber. Ou seja, foi muito difícil conquistar-se jovens para partirmos para uma conferência onde não seria para falarmos nem mal do MPLA nem da UNITA, mas seria para olharmos para o país e vermos oportunidade onde jovens poderiam pensar desenvolvimento. E tivemos muitas dificuldades. Quase todos os telefonemas que fiz deram por torto, disseram que iriam aparecer, e a primeira pergunta era: vai ter dinheiro, vai ter almoço, e nós não conseguimos fazer. São estas experiências que a gente tem, mas eu acho também que muitos, não conheço esse caso específico, então não posso falar sobre ele, mas muitas vezes tem a ver com o nível da atração dos temas. Não é? Eu sempre acho que as pessoas ficam mais interessadas se, em vez de terem discussões muito largas, tiverem discussões sobre a sua própria vida. Não é? Se, em vez de nós discutirmos grandes políticas do país, fomos lá discutir, como é que nós podemos ter casas? Não é? Fomos lá discutir como é que cada um pode ter 1 hectare de terra. Como é que cada um pode tocar o seu negócio? Coisas dessas, mais segmentadas, discussões mais segmentadas, que eu vejo muitos jovens aderir. O problema depois é organizar esses jovens. Quando nós andamos pelas cooperativas, praticamente não vemos jovens. Quando nós vemos até associações de classes, vemos poucos jovens, não é? É verdade que há alguns exemplos que sobressaem. Eu destaco, por exemplo, o exemplo da Associação dos Taxistas aqui de Luanda,
não é? Sim. É uma liderança jovem, é uma liderança que está a aparecer e que está a afirmar-se e que nos dá, para quem está de fora, nos dá uma certa esperança, porque discute os seus interesses, participa e pode ser que se estruture se houver processos democráticos lá dentro de grande continuidade e de alternâncias, pode ser que se estruture e se afirme como um bom parceiro do governo. Mas até agora, quando nós olhamos para as ordens, quando nós olhamos para as associações profissionais, quer dizer, elas foram também muito corrompidas, não é? E, portanto, deviam estar agora num processo de renovação, deviam estar num processo de atração de novas figuras, novas energias, para cumprirem o seu papel. Portanto, aquilo que vejo é que é preciso despertar o interesse num segmento mais baixo e é preciso, sobretudo, garantir que os jovens dentro das associações, das suas próprias associações, tenham alternativas. Se você vai a uma associação e encontra lá um chefe que é o mesmo durante 20 anos, é claro que as pessoas não vão-se embora, não é? Se você vai lá e todas as ajudas que o chefe recebe desaparecem, distribui aos seus familiares e os seus colegas não têm nada, as pessoas vão-se embora. Houve um exemplo que infelizmente também penso que já desapareceu ligeiramente, que era de uns jovens que se tinham organizado no Quilamba para discutir e debater os seus interesses, juristas, como moradores. Vinha daí um projeto interessante, mas eu nunca mais ouvi falar, não sei se ainda existe. Portanto, o que nós devíamos estar a fazer, nós que felizmente falamos nas mídias, devia ser incentivar esses jovens a se organizarem, a se estruturarem e a trazerem eles próprios a debate as suas preocupações. Como é que jovens do mercado informal podem contribuir para que se formalize os seus empregos? Tanta gente discute o mercado informal, por que não vamos ouvir esses jovens? Não é? Era importante dar-lhes a palavra. Então, há um conjunto de coisas também que nós temos que começar a estruturar mais a um nível de base, antes de começarmos grandes discussões, até porque essa discussão ao nível das universidades, ao nível das grandes figuras, dos doutores como o Josué, afasta o cidadão, né? O cidadão assusta-se, né? Olha ali, muita gente de fato e tal, e disse, eu não vou lá fazer nada. Então, é preciso começar uma discussão mais a um nível mais terreno. Como é que o Ismael olha para as questões da reforma do Estado? Já falamos um pouco sobre as autarquias, não é? Como é que olha para este processo de reforma do Estado com uma visão de cada vez mais se diminuir a presença do Estado para determinados assuntos, como a questão da economia e outros aspectos? Eu acho que, em alguns aspectos, sim. Uhum. Eu acho que, em alguns aspectos, estão a lançar boas bases. A diminuição da presença do Estado, acho que isso é um caminho bom que está a ser feito. Há um trabalho de saída do Estado, das empresas, mas é preciso, do meu ponto de vista, é preciso avançar mais, não é? É preciso avançar mais, é preciso diminuir. Ismael diz avançar mais é o quê? Com mais rapidez ou o que é avançar mais? Não. Aprofundar o nível das reformas. Nós continuamos a ter ministérios a mais, apesar dessas mudanças todas. Continuamos a ter governos provinciais a mais, não é? Continuamos a ter municípios a mais. Então, é preciso enxugar mais o Estado, não é? E quando falo de municípios a mais, a discussão para mim é qual é o sentido da reforma? Vamos fazer municípios maiores, não é? Para atender mais pessoas, ou vamos prestar serviços mais eficazes em localidades mais curtas? Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Como é que a gente serve melhor as pessoas? Fazendo 1000 municípios e atendendo, porque cada município tem o seu orçamento, e atendendo mais pessoas, fazendo chegar os serviços a mais pessoas,
ou congregando mais municípios e trazendo serviços sociais, equipamentos sociais que atendam mais pessoas. Essa é uma discussão que a gente tem que ter num país com a nossa dimensão. E como é que a gente consegue ter os serviços para as pessoas com esta dimensão do país, em que você, para sair muitas vezes da capital, da província, até o município mais distante, são, enfim, dias de andamento, são quilómetros e quilómetros. Portanto, essas discussões todas deviam fazer parte da reforma. Como é que nós vamos enquadrar aí a questão das novas tecnologias? Como é que a gente encara a questão da formação? Como é que a gente encara a questão do crescimento dos cidadãos? Eu nascendo numa, sei lá, numa terra distante, em Areia, por exemplo. Eu venho para a cidade. Quais são as condições que eu tenho que ter para voltar? Eu nunca mais volto para trabalhar lá no município. Eu vou ficar na cidade, ou fico no Bié, ou venho para Luanda, ou para Benguela, ou uma coisa qualquer. Portanto, a reforma tem que ter a perspectiva da retenção dos quadros localmente, não é? E da qualidade desses quadros. Senão, nós vamos continuar a ter os piores lá, e tendo os piores lá, não conseguimos que o município tenha serviços de qualidade. Logo, as pessoas virão sempre para o centro da cidade. Portanto, a reforma tem que aprofundar essas questões todas e não basta cortar ministérios, não é? É o primeiro passo, não quero desvalorizar isso, mas é preciso discutir o resto. Qual é a nossa perspectiva em termos de ensino à distância? Sim. Não é? Qual é o traçado que nós estamos a fazer? Temos alguma perspectiva? Ok. Qual é a nossa perspectiva? Já falei aqui, do ponto de vista das ligações ferroviárias do país. A reforma tem que chegar aí. Portanto, há um conjunto de coisas que eu acho que nós devíamos aprofundar. Mas fico contente que esse passo já está a ser dado. Não é? Já está a ser dado. Eu acho que algumas coisas estão a ser feitas e é preciso reconhecer também isso. Não seria bom aqui também abrir-se já, até para a minimização do erro, o espaço para maior participação da sociedade no debate sobre a reforma do Estado? Por exemplo, essa questão das autarquias, um dos senãos das autarquias para muitos municípios é a questão da densidade populacional. Há municípios praticamente despovoados. E se não se discutir estas questões, como, por exemplo, a questão da distribuição da população, a questão do aproveitamento das infraestruturas econômicas que são transitórias, são inframunicipais. Então, esse debate não teria que ser feito agora com alguma urgência, com maior inclusão social. Sim, mas é o tal problema, quer dizer, nós estamos muito a discutir os assuntos na base da disputa político-partidária, não é? E não estamos a discutir, nós perdemos imenso tempo a discutir, e ainda não acabou, a discutir a questão do número de municípios que deviam entrar nas autarquias, não é? E as questões reais ligadas às finanças locais, as questões reais ligadas a essas questões que a gente está a discutir, acabaram nunca sendo discutidas. E isso era fundamental discutir. Inclusive, era fundamental discutir a própria estrutura de governação das autarquias. Vamos fazer uma estrutura de governação semelhante ao Estado, não é? Em que você vai ter o presidente da Câmara e tal. Quer dizer, e era preciso discutir os modelos de governação para tornar a autarquia mais envolvida, com mais envolvimento da participação dos cidadãos e também com mais envolvimento dos próprios agentes, mais democrático. Portanto, é um conjunto de coisas que, infelizmente, estão a ser decididas pelos políticos apenas. Mas também, deixa-me dizer-te, Josué, eu acho que tem que ser a sociedade a batalhar por isso. Nós não vamos ter os políticos a passar cheques em branco à sociedade. Tem que ser a sociedade a vir discutir, a abrir o seu caminho, organizando-se, não é? E eu, infelizmente, não sinto isso na sociedade. Não sinto, sinceramente, não sinto essa preocupação.
Basta ver quantas pessoas realmente escreveram sobre as autarquias. Se nós fizermos uma escolha, uma seleção de pessoas que foram falando regularmente das autarquias, veremos que não deve passar de uma dúzia de pessoas que regularmente falaram das autarquias. Do modo geral, era uma conversa de políticos e nunca ninguém quis aprofundar muito. Então, acho que o nosso trabalho tem que ser sensibilizar a sociedade a apropriar-se desses temas. E tem que ser também, através do envolvimento das universidades, através do desenvolvimento das associações, através da discussão dos temas mais terrenos, locais, não é? Se nós conseguimos fazer essa discussão de temas locais, se você discutir, como é que a gente encontra um bom administrador para o seu município, isso interessa as pessoas, não é? Então, é essa dimensão que eu coloco o problema e que espero que um dia nós tenhamos muitos movimentos a ter capacidade não de ir ao Parlamento fazer confusão às 9 da manhã, mas que é legítimo, não tenho nada contra isso, mas isso não resolve rigorosamente nada. Se esses jovens pegassem nessa sua energia e fizessem associações, e fizessem movimentos de discussão, de mobilização, de organização, a sociedade ganhava muito mais do que esses tardalhaços políticos para a televisão. Isso é bom, é democrático e tal, mas é uma parte circense que não resolve nada. Fazendo aqui uma piada, a dado momento a palavra autarquia quase que foi substituída pelo gradualismo, ou seja, era como que se resumisse no debate sobre o gradualismo. Mas, Ismael, e aqui é mesmo uma pergunta informal provocadora. É a percepção que eu tenho e acho que é dos piores males que nós temos a nível do país. A doutora Noelma diz que é normal, o ego também é positivo, mas eu acho que o problema nem é partidário, o problema é de um conjunto de egos que nós temos, do sabe tudo, do faz tudo, do que tem sempre razão. Às vezes a dificuldade de se remeter o país para um debate mais aberto e mais democrático também decorre dos sabichões que o país tem. E para alguns casos, na lógica de Napoleão, ignorantes com iniciativas, porque o senhor liderou, por exemplo, uma das agendas de capitalização do ponto de vista de habilidades e competências para as administrações municipais, enquanto diretor do IFAL. Mas, de repente, já alguém decidiu que os administradores municipais já não precisavam ter conhecimento, bastaria que fossem leais ao partido. Quer dizer, há também um conjunto de pontos de estrangulamentos que resultam mesmo do ego, da ausência de empatia pelo sentido coletivo, e isso aí é problema cognitivo. Não sei se com lei se resolve, não? Precisamos de muito salto. Se nós tivéssemos tido um pacto de regime sobre educação e sobre autarquias, nenhum presidente novo, nenhum líder parlamentar, nenhum novo deputado alteraria aquilo que os partidos tinham traçado, quer também ao nível do ensino, quer ao nível da formação dos futuros autarcas. Eu continuo a achar que o problema não é dos sabichões ou não sabichões, acho que não é por aí. Eu acho que o maior problema que nós vivemos é o olhar para o país na perspectiva dos votos partidários, não é? Ou seja, enquanto a disputa política se colocar entre a UNITA e o MPLA, as grandes discussões do país vão continuar a ser quem ganha o quê. Ou seja, eu estou a propor uma lei que é um orçamento geral do Estado e eu vou votar contra apenas para marcar que vou votar contra, que não estou de acordo, porque, não é? Mesmo que eu tenha a ideia de que neste momento para o país aquilo é o possível, não é? Então, esse bom senso que em política devia existir não há, porque há uma disputa permanente, há uma rivalidade permanente que preza em jogos políticos. E, portanto, muitas vezes o problema se coloca é esse nível.
E o caso maior é o caso das autarquias, como já disse aqui. O problema das autarquias não foi um problema de decreto ou não decreto. Não, os partidos políticos estão a fazer contas. Não é? Se eu fizer eleições agora, eu ganho. Se eu fizer eleições agora, eu perco. Logo, cada um defende e cada um vai, como se diz aquela expressão vulgar, é engonhar em função disso. E nesse instante o país é adiado. Então, esse é que é o grande problema, realmente. Não é? E não tem a ver com as tradições, que acho que, no fundo, até deve haver muito boa gente de um e do outro lado que tem consciência disso. Mas, em função dos jogos políticos, as coisas acontecem. O mesmo vai acontecer nas eleições legislativas. Se calhar hoje há coisas que já começam a ser ditas e começam a ser julgadas em função dos resultados que se pretendem em 2022. E aquilo que é o país, não é? Nós começamos a pensar o que é que seria interessante, o que é que seria bom para o país em 2022. Mas isso fica tudo à parte, porque o que é mais importante é ganhar as eleições, ou não perder, enfim, é os jogos políticos, não é? No sonho do cidadão Ismael Mateus, tudo deveria ser diferente, não é? Não, quer dizer, naturalmente algumas coisas, costuma dizer-se cada cabeça a sua sentença, não é? Mas, enfim, também não quero traçar um quadro dramático. Eu tinha a expectativa que, nesta altura, nós tivéssemos um país já mais diferente, não é? Um país já mais a caminhar de modo mais sólido. Mas, enfim, ainda não é desta vez. O Covid também não ajudou. Mas eu tenho esperança de que as coisas melhorem, né? Que algumas sementes que estão a ser lançadas agora possam germinar rapidamente, sobretudo ao nível da economia. Essa viragem, como nunca tínhamos feito, das baterias para a agricultura e produção nacional, eu acho que isso vai dar resultados em breve. Então há coisas que podem acontecer. Agora, do ponto de vista da sociedade, eu sinceramente gostava que acontecesse uma coisa qualquer que viesse para aí gente nova, cheia de garra, e começassem a discutir, a mobilizar as comissões do bairro, começassem a fazer associações para mobilizar pessoas para discutir temas, como se começassem a organizar. Agora há muita gente, por exemplo, a ir para o Zango, há muita gente a ir para Capari, e começassem a partir das organizações de moradores a definir os seus direitos, a batalhar pelos seus direitos, a dialogar com o governo. É assim que esse movimento devia aparecer e nós teríamos certamente uma sociedade diferente. Basta ver, repetindo o exemplo dos taxistas, o modo como a Associação de Taxistas tem se afirmado. Não é? Concordemos ou não com as posições, mas está lá, defendem as suas posições, se batem pelos seus direitos, e é isso que dá força à sociedade, e é disso que nós precisamos multiplicar, não é? E não ficarmos surpresos a essa visão político-partidária. Essa visão do Ismael em relação ao país, essa sua dedicação à causa país, resulta de quê? É a formação apenas familiar, é a influência da igreja, é a influência do contexto. O cidadão Ismael evolui do quê? Resulta de quê? Nasce de onde? Resulta do meu próprio percurso. Eu sou isso, não é? Sou uma pessoa que sempre acreditou nesse país, sempre achei que podíamos ter um país e que merecemos um país melhor. Eu próprio sou produto desse país. Eu nasci num bairro muito pobre, de famílias muito pobres. Estudei graças a esse país. Dei aquilo e continuo a dar aquilo que posso a esse país. E acho que os meus filhos deviam também ter a oportunidade de ter um país melhor, de podermos
oferecer mais da riqueza desse país. Eu costumo dizer na brincadeira que esse país só não é bom para os angolanos mesmo, de raiz, não é? Porque todos os estrangeiros chegam aqui, fazem fortuna, conseguem sucesso, e nós temos sempre imensas dificuldades. Se calhar temos essa dificuldade também, porque temos essa tendência para nos combatermos sempre, para não sermos amistosos com os nossos irmãos, para não vermos o irmão progredir e estar feliz com a progressão do nosso irmão. Não é? Infelizmente é assim. Se eu quiser fazer um negócio aqui, se eu enfrento a minha casa, eu abro uma cantina, no dia seguinte está cheio de fiscais. Ali ao lado, com o Mamadou, ele vai lá, ele aceita o fiscal, o Mamadou, como não quer chatices, paga, corrompe o fiscal e ninguém o chateia. Portanto, essa visão de Angola também temos que melhorar, não é? Essa visão de que estamos sempre no pé do angolano, infelizmente. Então, esse conjunto de preocupações me levam também a olhar para o país de um modo diferente, né? A ter outras expectativas em relação ao país. A piada é mas sempre cá e sempre acreditar no país, né? A piada é que aqui há muitos caranguejos africanos, né, que vão puxando. Exatamente. O Ismael ainda sonha. O Ismael ainda sonha. O Ismael ainda tem sonhos. Ou em relação ao país? Sim. Em relação ao país, em relação à cidadania, ainda sonha ou já está naquela fase em que, pronto, vou deixar que a geração de Josué faça? Sim, não, eu estou cada vez mais nessa fase de que a geração seguinte que faça, não é? Estou cada vez mais. Eu achava que ainda podia envolvermos em algumas lutas, mas acho que não, já não tenho. Acho que já fiz a minha parte. Uma das críticas que nós sempre fizemos à geração anterior era ver a hora de sair. E, portanto, não faz muito sentido que as pessoas com 50 e tal, 60 anos ainda estejam a envolver em autarquias, estejam a envolver noutra... Não, acho que o nosso papel começa a ser cada vez mais de conselheiros dos mais novos, de fornecedores de ideias e de experiências, e, portanto, os meus sonhos já passam por aí, já não passam por uma atividade intensa de execução, não é? De execução. Já passam por aí. E tenho a certeza que vão aparecer pessoas novas, aguerridas, que vão também fazer a sua parte, que vão pegar aí, vão lutar, vão batalhar para que o país tenha um rumo melhor. Se o Ismael pudesse ter algum conselho para esta geração que é minha e posterior, o que é que diria? Olha, alô? Sim, estamos a ouvir, Ismael. Houve um... Sim, houve qualquer coisa que eu deixei de ver, mas eu diria que deviam começar por coisas pequenas. Não é? Comecem por criar associações de moradores, comecem por fazer pequenos grupos de interesses, de pequenas associações profissionais, e depois comecem por marcar a vossa posição, a defender os vossos interesses. Obrigado, Ismael. Eu agora estou aqui a ter um problema. Ismael, consegue me ver? Não? Eu consigo ver-te e agora acho que já me vês outra vez. Sim, no caso entrou na nossa conversa mais um Ismael que eu não entendo porquê, estão a aparecer aqui dois Ismael. Mas já no final da nossa conversa, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, ter sacrificado esse momento da sua família para dedicar-se mais uma vez para a cidadania. Tenho plena certeza que muitos jovens, como eu, se revêem na sua forma
olhar por país e discutir cada vez mais o país. E obrigado, acima de tudo, por ser esse cidadão que inspira. Olha, muito obrigado. Espero ter estado à altura dos diálogos aqui. Um abraço, então. Obrigado pelo convite. Olha, esteve sempre. Como eu costumo. Dizia eu ao Galeano, quando ele estava cheio de medo, porque os jornalistas não gostam de ser entrevistados, né? Eu dizia, bom, aqui tens a oportunidade de ser entrevistado sem regras, sem ter que mirar a câmera, não sei lá o quê, num sentido mais informal. Mas a ideia é também darmos esse contributo para o país que o país está a precisar. Penso que todos nós juntos podemos fazer mais do que de forma separada. Sim, sim. Mas eu acho que agora é mesmo gente nova que tem que pegar o touro pelos cornos e avançar. E nós damos todo o apoio que nos for pedido. Já não há muita gente nova com a altura e o peso de Ismael, tá vendo? Agora somos. Não, muito. Eu tenho visto aí muitos jovens até mais altos do que eu, com mais peso. Deus o abençoe, muito obrigado e paz e bem. Obrigado, José. Obrigado. Um abraço. Juntos. Obrigado. Obrigado, Ismael. Obrigado. Foi então assim a conversa com Ismael Mateus. Um grande prazer. E olhar para o país é sempre importante, no sentido de cada vez mais alargarmos a nossa participação cidadã e agregarmos valor àquilo que são as influências positivas. Os diálogos em torno da Angola Visão 2050 vão continuar a próxima semana. Na segunda-feira teremos o engenheiro Benjamin Castelo. Vamos explorar as suas experiências à volta da política agrária e do desenvolvimento agrário como tal, mas também explorar a sua experiência à volta do mundo da sociedade civil. Aqueles que puderem acompanhar será na segunda-feira, das 16 às 10h15. Até lá, paz e bem a todos, para bem do país e do mundo, estamos juntos. Até a próxima.